No Congresso, o Senado, assim como a Câmara, aprovou o decreto de intervenção do Distrito Federal. O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial, será entregue hoje ao presidente Lula. A gente tem mais informações chegando com o Adriano Oliveira. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, vão entregar nesta quarta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o decreto legislativo que aprovou a intervenção federal na área de segurança pública no governo do Distrito Federal. O encontro está marcado para as 11 horas da manhã. O documento já está publicado no Diário Oficial. Ontem, o Senado aprovou o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Ele vai valer até o dia 31 de janeiro. Apenas 8 parlamentares votaram contra. Entre eles, o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Antes, o texto já havia sido aprovado pela Câmara. Antes da sessão, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que todos os envolvidos na destruição do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal serão identificados um a um e responsabilizados. Essa minoria antidemocrática não representa o povo brasileiro, tampouco a vontade do povo brasileiro. Essa minoria golpista, e não há outro nome, não irá impor sua vontade por meio da barbárie, da força e de atos criminosos. Essa minoria extremista será identificada um a um, investigada e responsabilizada, assim como seus financiadores, organizadores e agentes públicos dolosamente omissos. Segundo Rodrigo Pacheco, apesar dos ataques, a democracia vai prevalecer. Quero dizer às brasileiras e aos brasileiros, no alto da cadeira da presidência do Senado Federal, aqueles que respeitam as instituições e que sabem o real valor de se viver em democracia, que felizmente é a grande maioria do povo brasileiro, que o que assistimos domingo não irá se repetir e não pode se repetir jamais. O Brasil não vai ceder diante de golpismos. A democracia prevalecerá. Ontem, Rodrigo Pacheco, antes de falar ali na abertura da sessão, inclusive, para a aprovação do decreto federal que já havia sido aprovado na Câmara, o decreto de intervenção federal no Distrito Federal, ele fez um passeio ali por várias áreas do Senado, fazendo uma espécie de vistoria para identificar e para ver tudo o que aconteceu e tudo o que foi destruído. A gente já falou aqui do balanço inicial, no caso do Senado, de um custo aproximado de 4 milhões de reais. Quem paga por isso? Não seremos nós, né? Você esteve lá, destruiu alguma coisa? Não. Então, quem tem que pagar são essas pessoas que destruíram tudo. Pelo menos 4 milhões só nessa vistoria inicial. Isso aí inclui, por exemplo, as vidraças, que foram todas destruídas, os tapetes que foram rasgados, molhados, que foram perdidos no final das contas, coisa que nem tem mais recuperação, as obras de arte também, enfim, a lista é bastante grande. Esse balanço continua sendo atualizado, mas pelo menos por hora a gente está falando de algo em torno de 4 milhões de reais. Isso só no Senado, hein?